que mais tem petróleo do mundo e o país que tem a gasolina mais cara em todo o mundo. Hoje contaremos praticamente tudo sobre o petróleo, desde sua história mundial até essa história no Brasil. E também as vantagens e as desvantagens do uso do petróleo. Fique conosco! O petróleo no Brasil. Então, desde o século XIX, o petróleo é considerado uma riqueza mineral, indispensável para o desenvolvimento econômico de um país. O Brasil, por exemplo, durante muitos e muitos anos, achava-se que tinha muito petróleo nesse território. E não decepcionou, o Brasil tem enormes e gigantescas reservas de petróleo. Isso que fez, inclusive, com que o país se tornasse autossuficiente em recursos naturais ali pelo século XX, junto com os Estados Unidos e União Soviética. Só que essa grande quantidade de petróleo trouxe alguns problemas pelo Brasil, porque sua propagação no território acabou se tornando difícil e custosa, o que fez com que os governantes do Brasil buscassem ajudas estrangeiras para ajudar com custo e tecnologia. E aí veio a enorme e famosa briga entre os generais Júlio Caetano Horta Barbosa, que defendia que o petróleo era nosso, o território era nosso e não deveríamos buscar essa ajuda estrangeira, e o Juarez Távora, que defendia que, já que não tínhamos recursos nem muitas tecnologias, era necessário que buscássemos essa ajuda estrangeira. A corrente de Barbosa ganhou força quando, em seu mandato, frente ao Conselho Nacional do Petróleo, foi enfim descoberto o petróleo em 1939 na Bahia. As ações estrangeiras se renovaram e, após a Segunda Guerra Mundial, houve a reação da opinião pública, que foi a campanha do Petróleo é Nosso. Incorporando a campanha, em 1953, Getúlio Vargas criou a Petrobras. Por meio das expectativas gerais, 21 anos após a criação da Petrobras, ela acumularia insucessos em relação com a expectativa de dar autossuficiência ao país. Isso só mudaria na década de 1960 com o desenvolvimento das tecnologias marítimas, que levaram à descoberta do produto na plataforma continental brasileira, primeiro no Sergipe, em 1968, e depois na Bacia dos Campos, em 1972. E, enfim, em 1997, a plataforma estatal do petróleo seria quebrada e o Brasil se tornou independente dos fornecedores estrangeiros dessa grande matéria-prima. Como se acredita, o petróleo foi formado pela decomposição de matérias orgânicas há milhões de anos. As pesquisas em busca do valioso produto procuram indícios geológicos desse tipo de formação antiga. A evidência que se deu a partir de achados de fósseis em depósitos de petróleo ou xisto betuminoso. No Brasil, no início do século XX, já haviam sido encontrados fósseis marinhos em áreas betuminosas.
Getúlio Vargas ao poder, foi criado o projeto para a primeira Petrobras se instalar no Brasil, no dia 5 de dezembro de 1951. Esse projeto foi de autoria de Rômulo de Almeida. Quando esse projeto foi lançado, gerou muita polêmica. Por mais que ele fosse considerado nacionalista, várias pessoas foram contra. Inclusive, Arthur Bernardes chegou a insinuar que Arantes seria a testa de ferro dos truches internacionais. O CDPEM também considerou que a proposta era a oportunidade esperada de penetrar na exploração e industrialização do petróleo nacional. Outras pessoas, como o grupo militar, revelaram que profundamente nocivo à soberania nacional e à segurança militar. Porém, o projeto foi aprovado no dia 3 de outubro de 1953, instalando-se assim a primeira Petrobras no Brasil. Claro que existiam desde 1950, por exemplo, em Mataripé, na Bahia, outras refinarias brasileiras. E assim ela acabou passando a se chamar Ladulfo Alves, e por mais que teve a instalação da Petrobras, elas continuaram a trabalhar sem serem interferidas pelos monopólios. Curiosidades sobre o petróleo. A palavra petróleo vem do grego petros, que significa pedra, e óleo, óleo. Então, petróleo seria óleo de pedra. O primeiro poço de petróleo foi perfurado na cidade de Tischville, estado norte-americano, na Pensilvânia, no ano de 1859. Na época, o óleo era utilizado somente na iluminação pública e doméstica. O primeiro carro com motor a gasolina derivado do petróleo foi fabricado nos Estados Unidos em 1893. Além de gerar a gasolina, que serve de combustível para os automóveis, o petróleo também gerou muitas outras coisas, como a parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleos lubrificantes, óleos diesel, combustível da aviação. No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892 e 1896, por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na profundidade de 480 metros. Contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi somente em 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato na Bahia. O Brasil tem a 14ª posição na produção de petróleo e a 6ª em consumo. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo no mundo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo no mundo. O maior produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita. Arábia Saudita, Arábia Saudita, Arábia Saudita. Líbia é o principal produtor de petróleo de todo o continente africano. O Japão importa 100% do seu petróleo. Reciclar 1 tonelada de plástico economiza 130 kg de petróleo. Reciclar 1 tonelada de vidro gasta 70% menos energia do que fabricá-la. E reciclar 1 tonelada de papel poupa 22 árvores, consome 71% menos energia elétrica e polui o ar 74% menos que fabricá-lo. A primeira referência histórica do petróleo no Brasil foi no ano de 1858, quando o imperador Dom Pedro II concedeu ao britânico Frederick Hamilton a concessão para extrair material betuminoso das margens do rio Maraú e Acaraí, na Bahia. Os técnicos da Petrobras ainda não conseguiram estimar a quantidade total de petróleo e gás natural contidos na camada pré-sal. No campo de Tupi, por exemplo, a estimativa é de que são reservas de 5 a 8 bilhões de barris de petróleo. Se forem confirmadas as estimativas de quantidade de petróleo da camada pré-sal brasileira, o Brasil poderá se transformar futuramente num dos maiores produtores e exportadores de petróleo, chegando em 4º lugar no ranking mundial.